Animes de romance, apesar de eu não gostar muito, de vez em quando eu pego um aleatório pra assistir. Às vezes isso dá muito errado, mas por outro lado, graças a isso eu descobri uma ótima pérola chamada Kotara-san. Uma mina que perdeu tudo porque nasceu com um poder especial que ela não consegue controlar. Então se sente bem na sua cadeira e vamos conhecer a vida complicada da senhorita Kotara. Antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês que eu tô com uma puta dor de garganta, então se minha voz estiver esquisita ou então começar a falhar, ou então, sei lá, eu começar a falar tudo errado, é por causa disso. Então, bora começar. O anime começa com a protagonista chamada Kotara andando sozinha e com todo mundo longe dela. Acontece que desde pequena Kotara sempre foi muito boa em adivinhações e sempre sabia exatamente o que as pessoas estavam pensando, e por isso mesmo sem querer ela sempre ganhava todos os jogos que ela participava. O que as pessoas não sabiam é que a Kotara nasceu com um poder de elementes, tipo a Anya do Spy Family, com a diferença que a Kotara não controla os próprios poderes e muito menos sabe diferenciar uma pessoa falando de um pensamento, e por isso ela sem querer sempre contava o segredo das amigas dela pra todo mundo, até que a escola reclamou com a mãe da Kotara porque os amigos dela falaram pros pais deles que a Kotara era uma mentirosa compulsiva. Já em casa, o pai da Kotara usou o trabalho como desculpa pra jogar todo esse problema com a Kotara pra esposa dele resolver sozinha, e foda-se. A mãe da Kotara tentou de tudo pra descobrir o que a filha dela tem e o porquê ela nasceu com esse poder. A mulher tentou vários médicos diferentes, hospitais, ela até tentou exorcizar a própria filha, mas nada adiantou. Enquanto isso, a Kotara ficava cada vez mais triste, porque as pessoas ficavam bravas com ela, mas a própria Kotara nem sabia o motivo. Daí a mãe da Kotara começou a beber mais do que um Opala 6 caneco, e acabou que esse problema da Kotara fez o casamento dos pais dela entrar em crise, e a mãe da Kotara descontava toda a frustração que ela estava sentindo na própria filha, o que fazia a Kotara ficar ainda pior, até que a última gota d'água foi quando a Kotara contou pros pais dela que um estava traindo o outro. Os pais da Kotara são tão desgraçados que em vez de eles sentirem vergonha porque os dois estavam fazendo uma coisa errada, não, eles decidiram descontar tudo na própria filha. Tanto é que logo depois a mãe da Kotara abandonou ela com o avô, e apesar da Kotara implorar para não ser abandonada, a mãe dela só renegou a própria filha completamente. Daqui pra frente as coisas só vão piorando, porque as crianças começaram a chamar a Kotara de monstro na escola, e ela perdeu todas as suas amigas. E uma coisa que eu gostei é que enquanto a protagonista não tem ninguém, o anime é completamente cinza e só ganha cor de novo quando a Kotara muda de escola e conhece o Manami, o cara que senta do lado dela na escola. O Manami é a única pessoa que logo de cara simpatiza com a Kotara, e nessa escola também tem uma mina chamada Muritani que também gosta do Manami, e ela sempre convida o Manami para ir para casa dela, o que ele sempre evita porque a casa dela é um dojo de karatê, e o Manami começa a pensar que a Muritani gosta dele porque ele luta bem, mas sem querer a Kotara diz pra ele que na verdade a Muritani sempre chama ele pra casa dela porque ela simplesmente gosta dele, no sentido romântico mesmo. E com o passar do tempo a Kotara vai fazendo todo mundo da classe se afastar dela. Por outro lado, o Manami decide fazer de tudo para se tornar amigo dela, e ele começa pedindo para almoçar com ela, ele ajuda a Kotara na aula de educação física, e até faz ela rir de vez em quando, e também começou a acompanhar ela no caminho da escola para casa. Em um dia, voltando para casa, o Manami diz para Kotara que ela deveria controlar mais o truque que ela faz de lementes, porque isso tá fazendo o pessoal da classe se afastar dela, mas mesmo assim ele ainda acha bem legal o truque de lementes que a Kotara faz, o que deixa ela bem brava, porque ela considera o próprio poder uma maldição, já que ele afastou todo mundo que ela gostava e destruiu completamente a vida dela. No outro dia, o Manami tenta conversar com a Kotara de novo, mas ela nem deixa ele falar nada e só vai embora. Então o Manami decide usar os poderes da Kotara contra ela, e o maluco começa a pensar na Kotara num quarto toda pelada, falando que vai fazer de tudo com ele. O que faz a Kotara voltar para reclamar com ele, e o Manami se dá conta que a Kotara realmente consegue ler mentes. E ela fica pensando que o Manami vai brigar com ela, como todo mundo até agora fez, mas pelo contrário, o Manami não liga da Kotara ler a mente dele. Ele fica muito mais preocupado porque agora ele não vai poder mais ter pensamentos eróticos do lado dela. Achar uma pessoa que aceita ela deixa a Kotara feliz, mas isso acaba lembrando tudo que ela já passou até agora, e ela decide se afastar dele também. Até que a Kotara encontra o Manami na rua, e ele se oferece para ajudar ela a carregar as compras que ela fez. Mas quando eles vão atravessar a rua, a Kotara lê a mente de um caminhoneiro que estava furando o sinal vermelho e acaba se jogando em cima do Manami, salvando a vida dele.
A Kotara mais uma vez pensou que ele ia brigar com ela, mas no lugar disso o Manami só deu a ela um sonoro obrigado, o que fez a Kotara ficar muito surpresa. Depois disso, o Manami se oferece para cuidar do ferimento que a Kotara fez para salvar ele. E depois que o Manami cuida do ferimento dela, a Kotara tenta fazer ele se afastar dela de novo, porque ele vai acabar ficando bravo com ela, como todo mundo já fez. Mas o Manami diz pra ela que as pessoas que realmente querem ficar do lado da Kotara vão fazer isso ela tendo ou não poder de ler mentes. E depois disso ele promete nunca abandonar a Kotara e sempre ficar do lado dela. E isso deixa a Kotara tão feliz que a mina começa a chorar. Mas esse momento que deveria ser fofo é meio que estragado, porque o Manami começa a ter pensamentos meio errados com a Kotara, porque ele sentiu tesão em ver ela chorando de felicidade. E o primeiro episódio termina com os dois virando amigos. Já o segundo episódio começa com uma garota chamada Yuriko convidando a Kotara para fazer parte do clube de estudos sobrenaturais da escola. E por tabela o Manami acaba indo junto com ela. Esse clube da escola só tem 2 membros, a Yuriko e o amigo de infância dela que se chama Murato. E o clube só existe com um único objetivo de comprovar que poderes sobrenaturais existem. Mas ao contrário da Yuriko, a Kotara não tem interesse nenhum em mostrar para o mundo que os poderes dela são reais. Na verdade, para Kotara isso traria mais problemas do que soluções. No meio da conversa, a Yuriko deixa escapar uma memória bem pesada do passado dela, o que deixa a Kotara bem desconfortável. Mesmo assim, a Kotara e o Manami acabam entrando no clube. Depois que eles vão embora, a Yuriko e o Murato começam a discutir sobre o que realmente a Yuriko pretende fazer com os poderes da Kotara. No outro dia, no clube, a Kotara pergunta para Yuriko o que foi a memória que ela viu, e a Yuriko explica que a mãe dela era uma vidente. Ela previu o futuro e até mesmo ajudava a polícia a resolver alguns crimes, mas as pessoas achavam que ela era só uma golpista, até que um dia ela não aguentou toda essa pressão e foi jogar no Vasco por conta própria. Então a Yuriko criou esse clube para tentar convencer as pessoas que poderes paranormais realmente existem. E agora, com a ajuda da Kotara, finalmente ela pode fazer isso. O motivo da Muritani gostar tanto do Manami é que ele foi o primeiro amigo que ela fez quando mudou de escola, e a primeira pessoa que achou legal ela ser filha de um mestre de artes marciais e morar num dojo. Depois disso, a Yuriko decide começar uma barraquinha de vidente no intervalo da escola para mostrar às pessoas que poderes paranormais realmente existem. A Yuriko ainda tenta fazer as previsões no lugar da Kotara, enquanto ela se esconde atrás da Yuriko. Mas como a Kotara não consegue saber direito de quem ela tá lendo a mente sem olhar para a pessoa, ela acaba fazendo uma grande confusão. E por isso a Kotara decide ficar no lugar da Yuriko e fazer as previsões ela mesma. E ela vira um grande sucesso na escola, até que a Muritani pede pra Kotara ler a mente dela. E ela usa isso como desculpa pra xingar a Kotara sem ninguém perceber, chamando ela de monstro, falando que ninguém gosta dela e que a Kotara é muito inocente porque ela tá apenas sendo usada. A mina fala tantos absurdos pra Kotara que ela acaba vomitando. Depois disso, a Muritani e as amigas dela começaram a fazer bullying com a Kotara. Aquele clássico bem pesado, tipo escrever monstro na mesa dela e na lousa da sala, jogar as coisas da Kotara no lixo e por aí vai. Até que uma das amigas da Yuriko fala pra ela que a Kotara tava sofrendo bullying. Enquanto isso, o Manami descobre que alguém tá tirando o sarro da Kotara, mas ela não fala nada e só foge dele. Mas depois disso, a Yuriko encontra ele e fala tudo o que tá acontecendo. E o Manami vai putaço tirar satisfação com a Muritani. O cara já começa com o pé na porta falando que a mente dela é tão imunda que fez a Kotara vomitar. A Muritani tenta insinuar que a Kotara foi pedir ajuda pra ele se vitimizando, mas pelo contrário, ela nunca falou nada pra ele. Daí a Muritani pergunta por que ele defende tanto a Kotara e o Manami admite pra todo mundo que ele gosta dela, o que pra mim já é uma grande surpresa porque esse tipo de anime enrola mais do que linha de pescador. O que ele não sabia é que a Kotara tava ouvindo tudo e começou a chorar de alegria, porque pela primeira vez alguém realmente tentou proteger ela. Depois disso, o Manami vai pro clube encontrar com a Kotara, mas a mina tá com tanta vergonha de encarar ele depois daquela declaração que ela se escondeu dentro de uma caixa, e quando ele foi tentar falar com ela, a Kotara tentou fugir de novo, só que dessa vez o Murato fechou a porta bem na cara dela. Então a presidente se desculpa com a Kotara porque tudo que ela sofreu foi culpa dela, e a Kotara ficou feliz porque ela achou um lugar onde todo mundo aceita ela como ela é. No outro dia foi aquela maravilha, os amigos do Manami tentaram zoar ele, escrevendo o nome dele e da Kotara no quadro. E o Manami realmente ficou puto, mas porque os caras não fizeram um coração em cima do nome dos dois. E isso deixou a Muritani com ainda mais raiva.
De volta ao clube, a Yuriko percebe que o Manami come pão todos os dias no almoço da escola. E como mais uma forma dela se desculpar com a Kotara, ela dá a ideia da Kotara fazer o almoço do Manami, o que de início ela recusa, mas ainda assim ela fala que vai pensar no caso. Depois disso, a Yuriko fala que a atividade do clube hoje é eles irem pro karaokê. E quando chega lá, eles obrigam a Kotara a cantar, mas eles se arrependeram completamente, porque ela é horrível cantando. E quando eles pensam isso, a Kotara quase deixa todo mundo surdo jogando o microfone no chão. Um pouco antes deles se separarem, a Yuriko diz que hoje é o dia perfeito para Kotara se declarar pro Manami. E ela realmente tenta fazer isso, só que quando ela vai se declarar pro Manami, ele começa a pensar numa fantasia onde ele é um lobo mau e a Kotara é uma ovelhinha. Depois de ver essa fantasia, a mina desiste na hora e ainda proíbe ele de ir na casa dela. Enquanto isso, a Muritani tá furiosa com o Manami pela vergonha que ele fez ela passar, então os alunos do pai dela, vendo ela chateada, decidem ajudar. E esse sorriso que ela faz nunca é boa coisa. No outro dia, Yuriko questiona a Kotara de uma forma amigável o porquê o Manami ainda tá comendo o pão da lanchonete da escola. Então a Kotara diz que vai fazer o almoço dos dois e eles saem juntos para comprar os ingredientes. E de longe os alunos do pai da Muritani estão olhando os dois e o anime ainda tenta enganar quem tá assistindo porque ele começa a seguir a Kotara como se os caras fossem atrás dela. Mas não, eles foram atrás do Manami. A Muritani falou pros caras que o Manami tava perseguindo ela. Sim, a mina meteu um falaram e os caras acreditaram. E por isso eles foram dar uma surra no Manami. O que eles não sabiam é que o Manami também já foi aluno do pai da Muritani. E por isso o maluco é muito bom de briga. Tanto é que ele lutou com 4 caras sozinho e os 4 voltaram pro dojo completamente arrebentados. No outro dia, a Kotara estava ansiosa esperando o Manami para saber se ele ia gostar da comida que ele fez, mas quando o professor entra na sala, ela lê a mente dele e ela descobre que o Manami foi atacado na noite passada e que estava internado no hospital. Já a Muritani ficou aterrorizada porque ela sabe que a Kotara descobriu tudo que ela fez e vai dar muito ruim para ela se a Kotara contar tudo que ela fez. Mas a Kotara só sorri para ela e sai da escola para ver o Manami. E isso deixa a Muritani confusa. Depois de tudo que ela fez, a Kotara não acabou com a vida dela. E ela até lembra o que o Manami falou, que a Kotara nunca pediu ajuda dele pra nada e sempre enfrenta tudo sozinha. E quando ela chega no hospital e vê que o Manami tá bem, ela decide simplesmente sumir, já que ela fez a Muritani ficar com ciúmes e por causa disso o Manami se machucou. Eu acho meio nada a ver a protagonista largar a escola e mudar de casa por causa de um erro que ela nem cometeu. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima, gente má.